No coração de Lisboa, sob o céu azul de um verão eterno, Ana correu pelas ruas empedradas do bairro Alto, o peito apertado como se o Tejo inteiro quisesse engoli-la. Maria, não posso mais fingir, gritou ela, parando de repente diante da amiga, as lágrimas escorrendo como gotas de chuva em azulejos antigos. Maria, com os olhos castanhos cheios de confusão e medo, segurou suas mãos trêmulas. O que há, Ana? Diga-me, por Deus. Mas Ana, com a voz quebrada, revelou o segredo que a devorava, um diagnóstico médico que mudaria tudo. Era como se o fado ecoasse nas vielas, cantando uma melodia de dor e esperança. Tudo começara anos antes, num playground ensolarado em Alfama. Ana, com seus cachos negros e um sorriso tímido, tinha 6 anos quando viu Maria pela primeira vez. Maria, filha de pescadores do Tejo, balançava no escorrega com uma energia selvagem, rindo alto enquanto o sol batia em sua pele morena. Quer brincar? Perguntou Maria, estendendo a mão suja de areia. Ana, vinda de uma família de artesãos de azulejos, hesitou, mas aceitou. Daquele dia em diante, tornaram-se inseparáveis. Brincavam de esconder nas ruelas labirínticas, comiam pastéis de nata roubados da cozinha da avó de Maria e sonhavam com o futuro enquanto ouviam os fadistas cantar nas tabernas à noite. Os anos passaram como as ondas do Atlântico batendo nas praias de Cascais. Na adolescência, as duas meninas frequentavam a mesma escola secundária em Belém, onde o vento do mar carregava cheiros de canela e aventura. Ana era estudiosa, sempre com livros debaixo do braço, fascinada pela história de Portugal, dos descobrimentos aos terremotos que moldaram a nação. Maria, mais rebelde, adorava futebol e festas de rua, participando das festas de Santo António com lanternas coloridas e sardinhas grelhadas. Mas por trás das risadas havia uma conexão profunda. Elas confidenciavam segredos à sombra dos mosteiros, como o de Jeronimos, onde juraram amizade eterna. Quando entraram na universidade, em Coimbra, a cidade das serenatas e dos estudantes com capas negras, tudo parecia perfeito. Ana estudava medicina, inspirada pela avó que curava com ervas tradicionais, enquanto Maria cursava literatura, sonhando em escrever romances que capturassem a alma portuguesa. Dividiam um quarto pequeno no campus, cheio de livros empilhados e fotos antigas do playground. As noites eram preenchidas por conversas infinitas sobre Camões e Pessoa, regadas a vinho verde e queijos da Serra da Estrela. Mas algo mudava em Ana. Ela emagrecia, seus olhos perdiam o brilho, e Maria notava, preocupada. O que veio numa manhã chuvosa. Ana, após uma consulta secreta no Hospital de São José em Lisboa, voltou para Coimbra tremendo. Tenho um tumor, Maria. No peito. Os médicos dizem que é tratável, mas... E se não for? Maria congelou, o mundo girando. Pânico tomou conta dela, memórias da mãe, que morrera de câncer anos antes, voltaram como fantasmas. Não, Ana, não pode ser. Vamos lutar juntas. Elas se abraçaram, o cheiro de chuva misturando-se às lágrimas. Assim começava a jornada, unindo-as mais do que nunca. Nas semanas seguintes, a rotina mudou. Maria acompanhava Ana às consultas, segurando sua mão nos corredores frios dos hospitais. Elas viajavam de trem entre Coimbra e Lisboa, passando por paisagens de vinhedos e oliveiras, conversando sobre medos profundos. Ana confessava o terror de perder a feminilidade, de não ser mais a mesma. Maria, com voz suave, respondia: Você é mais do que isso, Ana. É a menina que me salvou da solidão no playground. O amor, ainda não nomeado, crescia como as flores nos jardins de Sintra. Mas o segredo pesava. Ana não contara à família, temendo julgamento numa sociedade ainda conservadora, onde doenças eram vistas como fraquezas.
Maria, filha única de pais tradicionais, lutava com seus próprios demónios, uma atração por Ana que ia além da amizade. Nas noites de insônia, ela se questionava, ouvindo o rio Mondego fluir lá fora. É errado, pensava. Mas o pânico de perder a Ana a impulsionava a ficar ao lado. A cultura portuguesa impregnava cada momento. Elas visitavam festas locais, como a queima das fitas em Coimbra, onde estudantes queimavam fitas simbólicas. Ana, enfraquecida, dançava devagar com Maria, sentindo o calor do corpo da amiga. Prometa que não me abandona, sussurrava Ana. Maria, com olhos úmidos, respondia, nunca, minha querida. O drama se instalava, com um segredo ameaçando explodir. Enquanto isso, amigos da universidade começavam a notar. João, um colega de Maria, insinuava ciúmes, dizendo, vocês duas são como irmãs siamesas. Mas por trás havia inveja. A tensão crescia, preparando o terreno para conflitos maiores. Ana, em momentos de fraqueza, questionava sua identidade, sentindo-se atraída por Maria de forma que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda sussurrava preconceitos. O fado terminava com elas num café em Coimbra, bebendo galão e planejando o próximo passo. Vamos para o Alentejo, para curar a alma, sugeriu Maria. Ana sorriu, o coração batendo forte. A jornada mal começara. A viagem para o Alentejo foi como um bálsamo para as almas feridas. Deixando Coimbra para trás, o trem serpenteava por planícies douradas, onde o sol batia em sobreiros centenários e vinhedos que produziam os melhores vinhos do país. Ana, com a cabeça no ombro de Maria, fechava os olhos, imaginando um futuro sem dor. Lembra quando éramos crianças e fingíamos ser exploradoras como Vasco da Gama, murmurou Ana. Maria riu baixinho. Sim, e você sempre queria ser a capitã. Agora sou eu quem guia essa viagem. Chegaram a Évora, a cidade romana com templos antigos e capelas de ossos que lembravam a fragilidade da vida. Hospedaram-se numa pousada simples, com paredes caiadas e flores de buganvílias penduradas. Ali, longe do bulício universitário, o segredo médico de Ana parecia menos opressivo. Caminhavam pelas ruas estreitas, visitando a Capela dos Ossos, onde inscrições latinas diziam nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Ana estremeceu, é um lembrete de que a vida é curta. Maria apertou sua mão, então vamos vivê-la intensamente. Nas tardes quentes, provavam azeites locais e pães alentejanos, sentadas em praças com fontes murmurantes. Maria contava histórias de sua avó, que cantava fados sobre amores perdidos. O fado é sobre saudade, Ana. Mas também sobre resiliência. Ana, tocada, confessava seus medos mais profundos, o pânico de cirurgias, a quimioterapia que viria. E se eu mudar? E se não for mais atraente? Maria, com voz trêmula, respondia, você é linda por dentro e por fora. Nada muda isso. O romance florescia sutilmente. Num pôr do sol sobre as planícies, sentadas num monte com vista para o horizonte, Maria beijou a testa de Ana. Eu te amo, sabe? Mais do que como amiga. Ana congelou, o coração acelerado. Eu também, Maria. Mas e o mundo? Elas choraram, abraçadas, o vento carregando promessas. Era o início de uma aceitação mútua num país onde o amor entre mulheres, embora legal, ainda enfrentava olhares conservadores em regiões rurais. De volta a Coimbra, a rotina universitária retomou, mas com camadas novas. Ana começava o tratamento, indo a Lisboa para sessões. Maria acompanhava sempre, estudando nos trens, lendo poemas de Florbela Espanca sobre paixões femininas. Ela entendia o que sentimos, dizia Maria.
Mas o pânico voltava em ondas. Ana tinha crises de ansiedade, imaginando o pior. Maria, forte por fora, desmoronava sozinha, recordando a perda da mãe. Amigos notavam a proximidade. Sofia, uma colega de quarto, comentava: "Vocês duas são inseparáveis. É invejável." Mas João, o mesmo de antes, começava a espalhar boatos, ciumento da atenção de Maria. "Ela está usando a doença de Ana para se aproximar", sussurrava ele em festas. O drama se avolumava, com traições no horizonte. Numa noite de serenata em Coimbra, com estudantes cantando baladas sob as janelas, Ana e Maria se declararam. "Quero ser sua parceira em tudo", disse Maria. Ana, com lágrimas, aceitou. Mas o segredo médico vazou acidentalmente. Ana deixou um exame cair na biblioteca e rumores se espalharam. Pânico geral, amigos se afastavam, temendo contágio irracional. A família de Ana, em Lisboa, descobriu. O pai, um artesão tradicional, reagiu mal. "Isso é uma vergonha para a família." A mãe, mais compreensiva, chorava. Maria enfrentava os pais no Porto, que diziam: "Isso não é natural, filha." O conflito cultural se instalava, refletindo a sociedade portuguesa dividida entre progresso e tradição. Apesar disso, a jornada de cura prosseguia. Ana fazia quimioterapia, perdendo cabelos, mas ganhando força em Maria. Elas visitavam santuários como Fátima, rezando por milagres, misturando fé católica com amor humano. "Deus nos entende", dizia Ana. Maria, ateia, concordava por ela. O file culminava numa crise. Ana desmaiou após uma sessão, hospitalizada. Maria, ao lado da cama, jurava: "Não te deixo." A união as fortalecia, mas traições vinham. João, revelando-se invejoso, contava à universidade sobre o relacionamento, causando escândalo. A tensão subia. O escândalo na universidade explodiu como fogos de artifício na noite de São João no Porto. Rumores sobre o relacionamento de Ana e Maria circulavam pelos corredores da faculdade, alimentados por João, que, movido por rejeição não correspondida, espalhava veneno. "Elas não são só amigas", dizia ele em grupos do WhatsApp. Ana, já fragilizada pelo tratamento, sentia o mundo desabar. "Porquê? O que fizemos de errado?", chorava ela no quarto, com Maria ao lado. Maria, furiosa, confrontava João numa cafeteria lotada. "Você é um traidor, João. Invejoso porque não suporta ver felicidade alheia." Ele ria cinicamente. "Felicidade? Com uma doente? Acorde, Maria." A cena dramática atraía olhares, e quando o conservadorismo ainda latente em partes da sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010. A família de Ana intervinha. O pai viajava de Lisboa para Coimbra, exigindo que Ana voltasse para casa. "Isso é uma fase causada pela doença. Você precisa de cura verdadeira." Ana, com voz firme apesar da fraqueza, respondia: "Pai, o amor não é doença. Maria é a minha cura." A mãe, dividida, mediava: "Deixa-a ser feliz, Manuel." Mas o conflito familiar aprofundava a dor, refletindo valores tradicionais enraizados na cultura católica portuguesa. Maria enfrentava sua própria batalha. Seus pais, no Porto, cortavam o contato. "Não aceitamos isso na nossa família." Sozinha, ela chorava nas margens do Douro, vendo as luzes das caves de vinho refletirem na água. "Como posso abandoná-la agora?", questionava-se. O pânico médico de Ana piorava, e efeitos colaterais da quimioterapia a deixavam nauseada, deprimida. Mas Maria estava lá, cozinhando sopas alentejanas e lendo poemas para distraí-la.
A jornada de aceitação ganhava contornos. Elas participavam de grupos de apoio em Lisboa, onde mulheres lésbicas compartilhavam histórias. Vocês não estão sozinhas, dizia uma ativista. Inspiradas, planejam uma viagem a Sintra, o Palácio de Contos de Fadas, para renovar votos de amor. Nas Florestas Encantadas, com neblina mística, Ana diz: aqui sinto-me viva. Maria beija sua mão, você é minha rainha. Mas a traição de João escalava. Ele denuncia o relacionamento ao decano da universidade, alegando distração nos estudos. Uma reunião é marcada e Ana, enfraquecida, defende-se: meu amor não afeta minhas notas. Maria apoia: somos adultas, responsáveis. O decano, progressista, arquiva, mas o dano está feito. Amigos se afastam, isolando-as. O drama se intensifica com uma recaída de Ana. Febre alta, hospitalização urgente. Maria, ao lado, reza silenciosamente, misturando fado em sua mente. Não a leve de mim, suplica. Médicos estabilizam, mas avisam, precisa de repouso absoluto. Elas voltam para o Alentejo, buscando paz em Monsaraz, vila medieval com vistas infinitas. Ali, conversas profundas revelam dimensões. Ana confessa inseguranças. E se o câncer voltar? Você merece alguém saudável. Maria, com lágrimas, você é minha escolha, em saúde ou doença. O romance aprofunda, com toques suaves, olhares intensos, sem ultrapassar limites. A cultura portuguesa enriquece, festas locais com canto alentejano, polifonias emocionais que ecoam suas almas. Elas dançam devagar, sentindo o ritmo da terra. Mas notícias ruins, o pai de Ana ameaça cortar apoio financeiro. Volte sozinha ou nada. O conflito familiar atinge pico. Maria, determinada, escreve uma carta aos pais: o amor não escolhe gênero. Aceitem ou percam-me. Resposta vem: reconciliação parcial. O pai de Ana amolece após ver a filha feliz. O file termina com elas em Évora, planejando o futuro. Vamos morar juntas após a graduação, sonha Ana. Mas sombras de traição persistem, preparando o alto trão. A cura física de Ana progredia, mas a emocional demandava mais. Com o tratamento finalizando, elas retornavam a Coimbra, onde a universidade fervilhava com exames finais. Ana, com cabelos curtos crescendo, sentia-se renascida. Graças a você, Maria. Mas o pânico passado deixara cicatrizes, pesadelos a acordavam, sonhando com perda. Maria, agora abertamente sua parceira, enfrentava preconceitos sutis. Colegas murmuravam nos corredores: é moda agora? Mas elas ignoravam, focando em estudos. Maria escrevia um ensaio sobre literatura queer portuguesa, inspirada em sua vida. Ana, em medicina, pesquisava câncer, jurando ajudar outras. Uma viagem ao Porto fortalece laços. Hospedadas na casa de Maria, confrontam os pais. A mãe, com olhos úmidos, abraça Ana: se faz minha filha feliz, bem-vinda. O pai, relutante, concorda: o tempo cura. Elas passeiam pelas ribeiras, comendo francesinhas e vendo dor fluir. Como nosso amor eterno, diz Maria. Mas traição surge de onde menos esperam. Sofia, a amiga, revela-se invejosa, espalhando fotos privadas nas redes. Ela finge doença por atenção, acusa. O escândalo online explode, com atas comentando. Ana desmorona: por que tanta crueldade? Maria, furiosa, bloqueia e denuncia: não nos calarão.
A jornada de aceitação inclui terapia em Lisboa, onde uma psicóloga ajuda. O amor é humano, transcende géneros. Elas exploram a cidade, subindo ao castelo de São Jorge, vendo vistas panorâmicas. De aqui, o mundo parece pequeno, reflete Ana. Maria, mas nosso amor é imenso. Culturalmente, participam do PRID em Lisboa, marchando com bandeiras arco-íris, sentindo comunidade. Portugal evolui, diz Ana. Mas em casa, o pai dela resiste, causando discussão acalorada. Isso não é tradição. Ana rebate, tradição é amar sem julgar. O romance amadurece. Noites em Coimbra, cozinhando bacalhau à brás, compartilhando sonhos. Quero viajar o mundo com você, diz Maria. Ana, primeiro, curemo-nos completamente. Uma recaída menor assusta, dores voltam, exames negativos. Pânico nés mais. Maria cuida, massageando costas, cantando fados suaves. Amigos verdadeiros emergem, um grupo pequeno apoia, organizando jantares. João, arrependido, pede perdão. Fui idiota. Elas perdoam, mostrando humanidade. O file avança para o verão, em Algarve. Praias douradas, falésias vermelhas. Nadam no mar, rindo como crianças. Do playground ao paraíso, brinca Ana. Mas uma ligação, o câncer está em remissão. Alegria explode, beijos sob o sol. Preparando graduação, planejam futuro. Morar em Lisboa, Ana como médica, Maria como escritora. Mas sombras, família de Ana ameaça boicote. O conflito persiste. A graduação em Coimbra era um marco, com capas negras voando e serenatas e quando Ana e Maria, de mãos dadas, recebiam diplomas. Conseguimos, sussurra Ana. Mas o pai dela não aparece, enviando mensagem, não aprovo sua escolha. Dor corta, mas Maria conforta, somos nossa família agora. De volta a Lisboa, aluga um apartamento em Alfama, perto do playground da infância. Vida cotidiana, mercados de peixe, fados nas noites. Ana começa a residência médica, Maria publica contos. O amor floresce, com jantares românticos à luz de velas. Traição final, Sofia, não contente, contata a família de Ana, exagerando o relacionamento. O pai explode, visitando, isso acaba agora. Discussão dramática, você me perde se não aceitar, diz Ana. Ele sai furioso, cortando laços. Maria, abalada, questiona, vale a pena? Ana, você vale tudo. Elas viajam a Madeira, ilhas vulcânicas, buscando paz. Caminhadas elevadas, flores exóticas. Aqui renascemos, diz Maria. Mas saúde de Ana vacila, fadiga retorna. Exames revelam nada, mas pânico assola. Maria cuida, mas stress afeta, discute com Ana por bobagens. Estou cansada de ser forte, confessa Maria. Momento vulnerável aprofunda laços. Comunidade ajuda, grupos LGBT em Lisboa oferecem suporte. Elas voluntariam, ajudando outras. Humanidade brilha. O pai de Ana, após reflexão, liga, vi um fado sobre perdão. Vamos tentar. Reencontro emocionante em Belém, com pastéis de nata. Aceito vocês, diz ele. Lágrimas de reconciliação. Maria propõe, case comigo. Ana aceita, planejamento começa. Mas Sofia reaparece, pedindo perdão, fui invejosa. Perdoam, fechando ciclo. O file termina com elas em Sintra, sonhando casamento.
Paz reina, mas alto trão se aproxima com notícia médica. O alto trão veio numa consulta rotineira. O câncer retornara mais agressivo. Ana, chocada, cai em prantos no consultório. Não aguento mais, soluça. Maria, pálida, segura-a, lutaremos de novo. Juntas. Cirurgia marcada, tensão máxima. Família unece, pai de Ana apoia, mãe de Maria cozinha refeições. Amigos verdadeiros visitam. No hospital, véspera da operação, Ana confessa: se não sobreviver, saiba que você foi meu tudo. Maria, chorando: você sobreviverá. Nosso amor é mais forte. A operação é sucesso, mas recuperação árdua. Ana, debilitada, questiona a identidade. Maria, paciente, reafirma amor. Meses passam, com fisioterapia e terapia. Casamento em Fátima, simbólico. Cerimônia simples, com bênçãos. Em saúde e doença, juram. Família presente, aceitando. Vida prossegue, Ana cura, torna-se médica oncológica. Maria publica livro sobre sua jornada, inspirando muitos. Elas viajam Portugal, de norte a sul, celebrando vida. KT Tuknyan, num playground em Alfama, anos depois, adota uma menina. Como nós começamos, diz Ana. Maria, amor vence tudo. Saudade misturada à esperança, e quando fado português.